Olá, Indesistível! Descubra a incrível história das herdeiras que desafiaram tradições e foram obedientes para preservar a herança da sua tribo, mantendo a identidade do seu povo. Vamos desvendar juntos as lições profundas do último capítulo de Números, que é o número 36? Então, bora! Antes eu quero pedir para você deixar o seu like, compartilhar com quem você ama, porque isso é só o começo. Nós vamos chegar até Apocalipse. Bora? Então vamos lá, vamos ler juntos. Hoje a gente vai ler na Bíblia Católica, a Bíblia de Jerusalém, edições paulinas. Ela é bem grossinha também, bem pesadinha. Então, por que a gente faz isso? Para você poder perceber que o conteúdo é o mesmo. Às vezes você vai encontrar uma palavra diferente. Por exemplo, aqui nessa Bíblia de Jerusalém, toda vez que fala em Senhor, eles falam em Iavé. Então você vai ver, eu lendo aqui, Iavé já pensa que é o Senhor. E você vai ver um nome ou outro diferentes. E a maneira de escrever é a mesma coisa. Então vamos lá. Abrindo o seu livro, sua Bíblia, em Números 36, e vamos começar a nossa leitura. Esse é um capítulo bem pequenininho. Bom, apresentaram-se então os chefes das casas patriarcais do clã dos filhos de Galaade. Aqui, Galaade é a mesma coisa que Gileade. Filhos de Mequir, filho de Manassés, um dos clãs dos filhos de José. Tomaram a palavra na presença de Moisés e dos príncipes, chefes das casas patriarcais dos filhos de Israel, e disseram: Iavé, Senhor, ordenou a meu senhor que se desse a terra aos filhos de Israel, repartindo-a por meio de sorte. E o meu senhor recebeu de Iavé ordem de dar a parte da herança de Salfaade. Salfaade aqui, pode ser que na sua Bíblia esteja escrito Zelofeade, que é o pai das 5 mulheres que reivindicaram. Pai de Salfaade, nosso irmão, às suas filhas. Ora, se elas se casarem com um membro de outra tribo dos filhos de Israel, a parte que lhes pertence será subtraída da parte do nosso país, dos nossos pais. A parte da tribo a qual vão pertencer será acrescida, e a parte que nos foi dada, por sorte, será reduzida. Tá certo, né? E quando chegar o jubileu para os filhos de Israel, a parte dessas mulheres será acrescentada à parte da tribo a qual vão pertencer e será subtraída da parte da nossa tribo. Moisés, segundo a ordem de Iavé, ordenou aos filhos de Israel, dizendo-lhe: a tribo dos filhos de José falou o que é justo. Eis o que Iavé ordena para as filhas de Salfaade, ou de Zelofeade, né? Casar-se-ão com quem lhes agradar, conquanto que se casem com alguém de um clã da tribo do seu pai. A herança dos filhos de Israel não passará de tribo a tribo. Os filhos de Israel permanecerão vinculados, cada um, à herança de sua tribo. Qualquer filha que possuir uma herança em uma das tribos dos filhos de Israel deverá casar-se com alguém de um clã da sua tribo paterna, de modo que os filhos de Israel conservem cada um a herança de seu pai. Uma herança não poderá ser transferida de uma tribo para outra. Cada uma das tribos dos filhos de Israel permanecerá vinculada à sua herança. As filhas de Salfaade ou de Zelofeade, procederam conforme Iavé ordenara a Moisés. Maala, Tessa, Egla, Melca e Noa, filha de Salfaade, casaram-se com os filhos dos seus tios paternos, visto que elas se casaram dentro dos clãs dos filhos de Manassés, filho de José. A herança deles permaneceu na tribo do clã de seu pai. Esses são os mandamentos e as normas que o Senhor ordenou aos filhos de Israel por intermédio de Moisés, que entregou que entregou nas estepes de Moabe, junto do Jordão, ao caminho de Jericó. Como pesa, gente. Bom, nós vimos então que esse capítulo trata das leis de herança para as filhas de Zelofeade, enfatizando a importância da preservação das heranças tribais entre os israelitas, né? Elas que eram assim da tribo de Manassés, elas receberam permissão para herdar
a terra de seu pai. Como já tínhamos visto em vídeo anterior, no capítulo 27 de Números. Eu vou deixar aqui em algum lugar para você poder assistir, se você ainda não assistiu, ou assistir novamente para poder lembrar de toda a história, ok? Contudo, essas preocupações surgiram, né? Com a possibilidade da terra passar para outra tribo, se elas se casassem fora da tribo de Manassés. E aí, para garantir que as heranças permanecessem ali dentro da mesma tribo em que elas nasceram, ficou estipulado que as filhas que herdassem terras deveriam casar com homens que elas quisessem, logicamente, mas da família do seu pai, para preservar a herança das propriedades dentro das mesmas tribos onde elas nasceram, originais de Israel. E manter a estrutura social e econômica do povo, né? Ou seja, se elas nascessem na tribo de Judá, iam casar com alguém de Judá. Se nascessem na tribo de Manassés, iam casar com alguém de Manassés, de Efraim, de Zebulon. E aí, em cada uma das tribos, todas as mulheres que não tivessem irmãos, homens, e que elas mesmas herdassem as terras, ficariam comprometidas a essa lei. E aí Moisés, guiado por instrução de Deus, né, e diante do risco das terras herdadas passarem para outras tribos por causa do casamento, ele estabeleceu essa lei para que a terra herdada não fosse transferida de uma tribo para outra. E as filhas de Zelofeade obedeceram essa regra e se casaram com homens da sua própria tribo, garantindo que a herança viesse a permanecer ali, né, com a tribo original dela. E aí a gente tem que pensar, quais são as lições que a gente pode extrair desse capítulo para a gente aplicar na nossa vida atualmente? A gente pode ver o seguinte, olha, nós vimos, através dessa leitura, a importância da tradição e da justiça. Nós observamos que o equilíbrio entre a tradição e a justiça social foi, assim, essencial para resolver esse problema, não é? Que mais? Nós vimos também a preservação da identidade, ou seja, a solução nesse caso foi assim manter as propriedades e os recursos dentro da mesma comunidade, ou seja, da mesma tribo, para fortalecer a coesão e a identidade. E o que a gente bate sempre na mesma tecla, na maioria dos capítulos, é a obediência às instruções de Deus. Isso é incrível, né? Porque Deus é soberano, gente. Ao cumprir as instruções de Deus, elas trouxeram harmonia social e tranquilidade para a tribo que elas pertenciam, não é? Agora vamos refletir e gerar insights para a gente poder anotar no nosso caderno, que já deve ter um tamanho de um livro, né? O meu, pelo menos, está bem grosso. Quando a gente terminar Pentateuco, a gente vai ter um livro só de insights. Olha que legal, fica aí a dica para você. Vamos embora. Bom, como é que as leis de herança de hoje refletem as práticas antigas? Você conhece? Você sabe disso? Pesquisa. Dá um Google aí. De que maneira você pode aplicar um conceito de preservação comunitário, como você viu aqui, na sua vida? Qual é o papel das tradições na formação da identidade de uma comunidade? Essa é uma pergunta bem importante. Pense nisso. Um povo sem identidade, ele se perde. Não é verdade? Vamos conversar com Deus agora? Chegou o momento da nossa oração. Então vamos lá. Pai, até aqui nos ajudou o Senhor, Pai. Uau, nós viajamos durante todos esses meses iniciais do ano. A gente está em maio, Pai, desde janeiro, desde o dia 1º de janeiro. Nós viemos assim, sabe, passamos por cada um dos capítulos desses 4 primeiros livros do Pentateuco. Quantos aprendizados nós recebemos, quantas reflexões nós fizemos, quantos insights nós geramos. E hoje a gente está aqui,
chegando ao último capítulo de Números, Pai. Nós só temos que te agradecer, porque amanhã a gente está começando Deuteronômio, o último livro. E nós pedimos para levar além, Pai. Não nos deixe vacilar na caminhada, não nos deixe procrastinar, nem olhar para trás, tampouco tirar a mão do arado, Senhor, por favor. Que a gente possa seguir em frente, recebendo mais e mais do Senhor. Porque nós te amamos, bendizemos o teu nome, porque o Senhor é bom o tempo todo. E nós oramos em nome de Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, o Messias. Amém e amém. Obrigada, Pai. Ó, amanhã tem mais. Eu te espero. Amanhã a gente começa um novo livro. Bora! Simbora! Tchau. Te espero amanhã, tá?